com outra turma de gestão de resíduos sólidos, né, numa parceria da Secretaria de Educação com a Secretaria de Meio Ambiente do nosso município. Diga-se de passagem, assim, eu sou muito grato à Secretaria de Meio Ambiente por todas as parcerias que nós temos tido no nosso município, né? É uma secretaria bastante ativa, né? Nós temos várias parcerias que, infelizmente, nós não conseguimos colocá-la em prática esse ano, né? Temos o barco escola, temos as visitas às diversas parques existentes, né? Ou seja, temos uma série de atividades presenciais que, infelizmente, em função da pandemia, não foram possíveis de serem feitas nem no ano passado, nem nesse ano, infelizmente, com uma grande perda para os nossos alunos, que eu tenho certeza que essas visitas e essas coisas, elas não trazem para a gente um grande acréscimo no conhecimento dos alunos, no processo de aprendizagem. Nós vivemos hoje um momento no mundo de grandes mudanças, né? E a gente de riscos ambientais. Nós vivemos num município que tem uma riqueza muito grande, que tem uma área verde que ocupa mais que 95% do município. Devemos ser um dos poucos municípios no estado que tem uma condição como essa. Nós temos vários biomas, nosso município, uma riqueza de flora, fauna, né, de água, de rios, né? Então, assim, nós temos uma condição muito boa na nossa cidade. Então, mesmo assim, se nós, habitantes da cidade, não desenvolvermos uma mentalidade de preservação, né, nós não poderemos esperar que as pessoas de fora o façam. Então, dessa forma, eu acho que isso é muito importante para a consciência dos nossos alunos, né, para crescermos com uma outra visão do meio ambiente, né? Nós estamos vivendo num momento, né, assim, difícil, que é esse momento da pandemia, mas um momento onde a gente teve que aprender novas tecnologias. Estamos aqui usando uma delas para chegarmos aos nossos alunos, tá? Então, assim, eu fico muito feliz que a gente está vivendo um momento de podermos estar vacinando todos os professores, né? E de que isso aponta para uma perspectiva de segundo semestre, de maior retorno de aluno, da gente poder estar mais tranquilo na nossa atividade, tá? Então, fico muito feliz por isso. O nosso prefeito foi uma das pessoas que solicitou ativamente, tá, essa alteração, né, essa inclusão dos professores, e agora nós estamos vivendo isso. Tivemos aqui a presença do secretário de Educação nos visitando na sexta-feira, né, para conhecer. Foi uma visita muito profícua, gostamos muito, tá? Então, só estamos aqui agora nessa parceria, dando continuidade a isso, né? Eu tenho certeza que vocês, professores, vão fazer a diferença com esse aprendizado no dia a dia dos nossos alunos, tá? Sou muito grato, falo novamente às secretarias, né, por essa parceria e por a gente poder discutir esse assunto de forma cotidiana com relação aos nossos alunos. Muito obrigado, Fernando, muito obrigado, Milene, por essa parceria. Agradeço imensamente. Passo a palavra a você, Fernando, para que a gente possa ter continuidade aí a essas atividades. Boa tarde. Rubens, boa tarde. Eu acho que você resumiu aí bem o objetivo que é nosso como gestor, né? Como gestores da área, né? Então, boa tarde. Milene, boa tarde para você também, para toda a equipe de estagiários e profissionais que trabalham com a gente, Renata, Maria Amélia, Lisandro. Um salve especial aí para o pessoal dos nossos estagiários, nossos pupilos, e ao pessoal também da Secretaria de Educação. Em especial, uma boa tarde a todos os professores que estão acompanhando com a gente o curso. Se não tivéssemos a presença deles aqui, não teria o porquê a gente está se reunindo agora. Então, agradecer imensamente aqui pela participação.
dizer que as atividades de educação ambiental, elas estão vinculadas necessariamente à Secretaria de Educação, tá? Que engloba a atividade formal dentro daquilo que nós somos obrigados a fazer, tanto a Secretaria de Meio Ambiente como a Secretaria de Educação. E para falar de um assunto, resíduos sólidos, né? Um assunto de muita importância para o nosso município, e em especial a mim, há uma grande paixão sobre isso, né? Eu gosto de trabalhar com resíduos sólidos, e então vocês terão aqui, ao longo aí do ano, alguns módulos para entender um pouquinho sobre resíduos sólidos, quais os tipos de resíduos, falar um pouquinho sobre logística reversa, coleta seletiva, tá? A gente tem coleta seletiva no município, a gente tem cooperativa de catadores trabalhando, gerando renda aos cooperados, e vocês vão conhecer um pouquinho desse nosso ambiente. Dizer também a vocês que nós sentimos muito pela distância que a pandemia ocasionou, né? A gente não consegue, infelizmente, ter as atividades presenciais. Como o Rubens falou, o professor Rubens disse, tínhamos alguns projetos para serem desenvolvidos, mas por conta da pandemia a gente não tem a viabilidade momentânea, né? Ela está um pouco suspensa. Mas certo de que no futuro próximo estaremos juntos novamente, né? Podendo nos reunir, podendo a gente estar junto no nosso novo núcleo de educação ambiental, que está sendo readequado, né? Está sendo construído para que vocês também possam estar usufruindo junto aos alunos. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar. Agradecer a vocês, e quero ver algumas ações lá no final do ano, né? Quero ver lá no final do ano o que a gente conseguiu produzir aí, mesmo com a pandemia, com todas as restrições, mas tenho certeza aí que a habilidade que vocês têm perante a educação do município, ela é de extrema importância, tá? Fiquem com Deus e que tenhamos aí um ótimo curso. Um abraço a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Rubens. Boa tarde, secretário Fernando. A toda a equipe pedagógica da SEDUC, que ajudou a gente a realizar esse curso diferente, né? Com atividades mais online, a gente utilizando essa ferramenta remota, que para nós, a gente está há 1 ano e pouco já desenvolvendo essas ações dessa forma, e queria agradecer principalmente a participação de todos os professores, coordenadores e diretores que estão aqui hoje, nesse primeiro encontro, para esse curso de resíduos. Eu gostaria de homenagear a um bertioguense que faleceu no sábado, que é o Carlos Terena, que vocês conhecem. Eu queria dedicar esse curso a ele. Ele foi um guerreiro que teve um sonho em reunir várias nações indígenas do mundo, e ele viveu e lutou e conseguiu realizar isso. Eles começaram com os Jogos Indígenas, na época que o ministro de esportes era o Pelé, e eles fizeram vários jogos nacionais, vieram para Bertioga e fizeram a Festa Nacional do Índio, onde Bertioga foi conhecida aí mundialmente por conta dessa festa, e nós, junto com vocês, professores, tivemos a oportunidade de conhecê-los, os irmãos Terenas, e conhecer também essa rica cultura indígena que tem
que são os nossos povos indígenas. Nós temos mais de 240 povos indígenas no Brasil, e a gente teve a oportunidade de reunir algum deles aqui, indígenas do Mato Grosso, do Pará, de Goiás, enfim, vieram da Bahia. Nós fizemos uma grande reunião, e graças ao Carlos Terena, que faleceu nesse sábado por conta da Covid, ele sarou da Covid, mas teve outras complicações e faleceu. Então, assim, como os povos indígenas, eles têm uma relação muito, muito, muito respeitosa pelo lugar onde eles vivem, pela natureza, pelo meio ambiente deles, eu acho que seria bem interessante fazer essa homenagem. Então, tá aí o nosso guerreiro, que agora está lá, vai cuidar dos povos dele, junto com os antepassados. E eu cuido, gente, eu sou bióloga, especialista em educação ambiental, e cuido hoje das ações de educação ambiental aqui da Secretaria de Meio Ambiente. Então, a gente tem uma vertente, a gente trabalha vários assuntos dentro do nosso programa de educação ambiental, como pertencimento, cultura, recursos hídricos, resíduos sólidos, arborização urbana, qualidade do ar, uso do solo, biodiversidade, esgoto tratado. A gente fala muito também no município sustentável, em mudanças climáticas, trabalha os biomas, o bioma aqui da nossa região, enfim, segurança alimentar, e também agora com a economia solidária. Nós vamos, como o Fernando falou, inaugurar no final do ano, ou no início de janeiro, o Centro de Educação Ambiental, que vai funcionar aqui ao lado do viveiro. Essa área vai ser uma grande área para a gente trabalhar e fomentar ações de educação ambiental, economia solidária, e trabalhar também a parte de orgânicos na nossa cidade, e vai ser um espaço de pesquisa e também para a gente desenvolver ações e cursos na área de meio ambiente. Então, assim, a gente vai pensar junto com vocês, criar uma outra atividade para atender os segundos anos, os terceiros, porque hoje a gente desenvolve ações não formais com o pré-2 e o primeiro ano, que é aqui no Viveiro. A gente desenvolve o Caminho das Abelhas e a Mata Atlântica e o Ser Humano, e também no Manguezal nós tem água, tem lama, tem vida e tem trama, que é no Barco Escola, voltado para os alunos do 5º ano. Então, além dessas atividades que nós desenvolvemos com a rede municipal, nós temos algumas ações também, como cursos de férias, que a gente desenvolve em janeiro e fevereiro para a comunidade. Então vai de crianças desde 5 anos até a maioridade. A gente tem um calendário ecológico onde, ao longo do ano, a gente trabalha o Dia Mundial da Água, Dia da Proteção das Florestas, a Semana do Meio Ambiente, Proteção ao Mar, Dia do Rio. Enfim, essas ações também são voltadas para a comunidade e também para o EJA, porque em alguns tópicos a gente desenvolve aqui no Viveiro de Plantas o cinema ambiental, que depois da gente passar um filme tem uma discussão. E, além disso, nós também estamos retomando uma atividade muito bacana, que é um bosque na nossa escola. A gente já implantou em, acho que, 6 escolas do município, mas estamos também colocando novamente à disposição assim que acabar essa pandemia, onde a gente leva 20 espécies da Mata Atlântica, entre árvores que dão flor e árvores que dão frutas, para a gente poder montar um bosquezinho dentro da escola. É um projeto muito interessante, que não vai só a mudinha. Ele é acompanhado de palestras, de atividades para as crianças, para os professores, que, assim, é super interessante da gente estar desenvolvendo. Nós também temos implantando a economia solidária no município, e alguns parceiros, que o Clorofila, que essa parceria vem através de vocês, da Secretaria de Educação, mas quando a gente fala parceiros do Programa de Educação Ambiental, parceiros da Prefeitura, né? Então, como a Sobloco desenvolve algumas ações com vocês através do Clorofila, ele também é um parceiro nosso. A gente tem
Parque das Neblinas, que o ano passado a gente fez totalmente virtual, mas ele antigamente era presencial. Nós continuamos e estamos agora para o segundo semestre programando um novo curso, que também vai abrir inscrição para vocês, os interessados. Temos o SESC como parceiro também, e desenvolvemos diretamente com a SEDUC, os professores, nas atividades que a gente organiza com cursos de formação. Como eu falei, no Caminho das Abelhas, uma Mata Atlântica, o ser humano, e no Manguezal tem água, tem lama, tem vida e tem trama, do Barco Escola. Sempre antes das crianças virem a esses locais, a gente faz um trabalho de formação com os professores, desenvolve as atividades que a gente vai desenvolver com as crianças, a gente faz, os professores que acompanham já sabem como que a gente desenvolve essas ações, e a gente, então, sempre prepara isso. Além disso, nós temos uma tradição de fazer esse curso de resíduos, de gestão de resíduos sólidos no município de Bertioga, que começou em 2016, e antigamente ele era presencial, e por conta de toda essa pandemia, a gente acabou alterando a forma de trabalhar, só que, assim, a essência do curso é o mesmo, de que alguns professores já fizeram, que nós preparamos alguns módulos para vocês estarem desenvolvendo com os seus alunos através do livro Vem Voar, e a gente preparou e adaptou algumas atividades assim de uma forma bem interessante e com muito carinho. Esse curso hoje está sendo ofertado para vocês. O ano passado inteiro a gente desenvolveu todas essas ações que eu falei para vocês através de lives. Então a gente teve a live do Barco Escola, teve a live do Caminho das Abelhas, a live do Milagre da Polinização, e vários outros videozinhos que foram disponibilizados para vocês, tanto na plataforma da SEDUC, como também pelo WhatsApp dos grupos das escolas. Então, assim, eu queria muito agradecer vocês a estarem participando desse encontro, porque a problemática de resíduos não é uma problemática só de Bertioga, nem de São Paulo, nem no Brasil, é uma problemática mundial, porque não tem como você eliminar os resíduos do planeta, né? Então, hoje, vários países já têm o lixo zero, já tem uma consciência diferenciada de redução de resíduos, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente está sensibilizando os nossos alunos, sensibilizando as pessoas que estão em volta, né, de nós, para essa mudança de comportamento. Então, a gente tem que ter um consumo consciente e pensar de como que vai ficar o nosso planeta daqui a uns anos se a gente não tiver essas alterações no nosso comportamento, e pensar mesmo no consumo consciente. Então, mais uma vez, eu agradeço ao secretário de Educação, ao secretário de Meio Ambiente, ao nosso prefeito Caio Mateus, que nos dá a oportunidade de a gente vir aqui poder conversar com vocês. E, assim, eu desejo, no fundo do meu coração, que a gente tenha aí esses encontros que sejam proveitosos e que a gente germine essa sementinha e que ela cresça, professores da rede municipal, bom então, dia, eu estou passando a palavra agora para a Thaís, que faz parte da equipe de educação ambiental, e ela vai contar para vocês um pouquinho de como é que vai ser esses encontros virtuais e algumas atividades que a gente vai propor e outras que vocês já têm no livro, e outras novidades até o final do curso. Então, uma boa tarde para vocês, e a gente vai se encontrando ao longo desse ano. Um beijo. Oi, pessoal, boa tarde. Vou me apresentar rapidinho antes de passar
compartilhar minha tela e fazer a apresentação para vocês. Meu nome é Thaís, eu sou bióloga, eu sou estagiária aqui da Secretaria de Meio Ambiente de Bertioga. E agora eu vou passar para vocês eu vou falar sobre como vai ser o curso, e antes de começar realmente a passar o conteúdo para vocês, né, eu vou explicar no geral como que vai funcionar. Eu vou só compartilhar minha tela antes, e aí eu já começo. Bom, então vamos lá. Então esse é o curso virtual de Educação Ambiental e Gestão de Resíduos Sólidos de Bertioga, dado pela Coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, junto, em parceria, né, com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Bertioga. Então, sobre as informações gerais do nosso curso. O objetivo principal, então, é difundir informações e sensibilizar todos os participantes, né, no caso, vocês, professores da rede municipal, quanto à gestão mais adequada, mais ambientalmente correta dos resíduos sólidos que são gerados aqui no nosso município. Então, a gente tem esse objetivo de incrementar toda a bagagem de informação que vocês já têm, que vocês já carregam com vocês, né, que a gente já sabe, às vezes algo intrínseco, sobre os resíduos sólidos, né, para vocês depois conseguirem repassar isso para os alunos de vocês, principalmente, porque vocês são agentes multiplicadores da palavra da educação ambiental, muito importantes, e então a gente tem esse objetivo, né, que vocês multipliquem esse conhecimento para dentro de sala de aula, mas também levem para a família de vocês, para conhecidos, para todo lugar que vocês consigam disseminar, tanto a parte teórica quanto a parte prática, né. A carga horária, então, total é de 40 horas, sendo que dessas 40 horas, 10 horas e 30 minutos são de atividades síncronas, ou seja, são essas atividades que a gente está tendo igual hoje, as atividades ao vivo, que vão ser feitas todas pela transmissão no YouTube, e as outras horas restantes, são 29 horas e 30 minutos, são de atividades assíncronas e do desenvolvimento de projeto. As atividades assíncronas, elas não são ao vivo, cada um vai fazer no seu tempo, mais para frente eu vou falar um pouquinho, vai ter um tempo determinado para vocês poderem fazer as outras atividades, e o desenvolvimento desse projeto final, que vai ser lá no fim do ano, no final do nosso curso. Em relação ao conteúdo, o conteúdo todo está dividido em 5 módulos diferentes, cada módulo do curso vai abordar um tópico diferente, então a gente vai falar sobre as problemáticas da geração de resíduos sólidos, quais são as soluções, né, o que a gente pode fazer, quais são as políticas públicas que são tomadas tanto no âmbito federal, mas voltadas aqui para Bertioga também, como é que a prefeitura lida com a gestão desses resíduos, né? Então, cada um dos módulos a gente vai falar sobre um tema específico. No final do curso, todos vão receber um certificado de participação, na verdade não todos, né, mas a gente espera que todos vocês recebam, que todos vocês participem realmente. Só receberão os certificados aqueles que tiverem a presença mínima de 75%. Isso significa 30 horas no geral, né? Tanto na presença das atividades assíncronas, quanto nas síncronas e no desenvolvimento do projeto final também. Então, como vocês já sabem, né, em relação à estrutura do curso, vai ser totalmente de forma virtual, infelizmente, esse ano a gente não vai poder fazer os encontros presenciais, a gente espera que os próximos possam ser presenciais, mas a gente vai tentar fazer da melhor forma para que seja bom para todo mundo, tanto para a gente quanto para vocês, então tudo vai ser de forma virtual. Os módulos, eles são, então, divididos nas palestras e nas atividades para cada módulo. E o desenvolvimento do projeto, ele vai ser feito ao longo desses próximos meses, que a gente vai se encontrar mensalmente, né, então o desenvolvimento desse projeto vai ser ao longo desse tempo, até lá o final. Tanto as atividades, tanto quanto o projeto, elas devem ser utilizadas em sala de aula, dentro da escola, né, para poder fazer com que a criança reconheça a sua importância, o seu papel, o seu papel como um agente modificador, né, para poder fazer a gestão mais adequada dos resíduos.
Então, os módulos eles estão divididos desse jeitinho, são os 5 módulos, e o número 6 ali, a apresentação dos projetos finais, não é um módulo específico, ele está dedicado apenas para a apresentação dos projetos, que eu vou explicar mais para frente para vocês como que vai ser feito o projeto. Então, aí tem todos os temas, né, que a gente vai abordar. Então, o primeiro de hoje, a gente vai falar sobre o resíduo sólido em si, como ele foi gerado ao longo de toda a história da humanidade. Depois a gente vai falar no próximo encontro quais são os tipos de resíduos que a gente encontra aqui em Bertioga, qual é o ciclo dos resíduos, o efeito do descarte incorreto, e depois, por último, quais são as alternativas e as boas práticas para cuidar destes resíduos. Em relação às atividades, que eu comentei que vão ter algumas atividades que devem ser realizadas, né? Todas elas vão estar disponíveis após os encontros virtuais de cada módulo. Então, hoje, assim que acabar esse encontro, a gente já vai disponibilizar lá no Google Sala de Aulas, que vocês têm acesso, né? Vocês receberam um convite para participar. Tudo que a gente for disponibilizar vai ser por meio do Google Sala de Aulas. Então, assim que acabar a nossa aulinha de hoje, nossa palestra de hoje, vocês já podem acessar lá e ver quais são as atividades que a gente deixou para que vocês possam aplicar com os alunos. Como a Milene comentou, o nosso curso, a gente já tinha, né, já trazia esse curso de antes, quando era feito presencialmente, mas agora também a gente está acoplando junto com o livro interdisciplinar que vocês já utilizam, né, em sala de aula, o Vem Voar, da editora Scipione. Então, a gente pegou todos os temas que a gente vai abordar e procurou nos livros quais são as atividades que eles propõem para que seja realizada em sala de aula. E além dessas atividades que já tem nos livros, a gente também criou um documento, que é o Caderno de Atividades, que vai estar lá também no Google Sala de Aulas para vocês terem acesso. A gente criou esse documento com várias outras atividades que vocês podem aplicar com a sala de vocês. É importante dizer que a aplicação de uma dessas atividades ela é obrigatória, tá? Para vocês continuarem no curso, para vocês receberem o certificado no final. Então, é importante que vocês façam a atividade, pelo menos uma delas. É importante que vocês leiam a descrição delas também. No documento a gente descreveu certinho como que deve ser, que na verdade é só uma sugestão. Você pode aplicar da melhor forma que você achar possível, de acordo com as particularidades das turmas, né? Então, a gente deu praticamente pronto, mas você pode aplicar de uma forma diferente, desde que seja com o mesmo objetivo da atividade que a gente propôs. Então, quando acabar aqui, vai estar lá já a atividade para vocês realizarem. Vocês vão ter um prazo de entrega de 21 dias. Então, a partir de hoje, assim que ficar disponível, vocês vão ter 21 dias corridos para entregar essa atividade de volta para a gente. A entrega dessa atividade, a devolutiva de vocês, vai ser feita a partir dos registros das atividades, ou seja, a gente quer que vocês tirem foto, vocês comprovem de alguma forma que essa atividade que uma das atividades que a gente propôs foi dada em sala de aula. Então, vocês podem tirar print, né, se for o caso de dar aula à distância, vocês podem tirar foto do que os alunos devolveram para vocês podem mandar vídeo. A gente quer que tenha algum tipo de registro para comprovar que essa atividade foi colocada em prática. Em relação ao projeto, o projeto, então, vai ser elaborado por vocês em conjunto, não vai ser um projeto individual, vai ser um projeto por cada turno de escola. Então, se uma escola tem o turno da manhã e o da tarde, os professores que fazem o turno da manhã vão se juntar para aplicar um projeto, e os professores da tarde vão se juntar para aplicar um outro projeto. Então, esses projetos eles devem ser aplicados de forma que vocês multipliquem e apliquem o conhecimento que vocês obtiveram com o nosso curso. Então, vocês têm uma temática muito grande, né, que é resíduos sólidos, vocês têm vários temas que vocês podem buscar dentro do curso para poder aplicar de alguma forma com os alunos que vocês dão aula, né? Mas tem que ser alguma coisa que a gente já comentou no curso e tudo mais. Então, vocês vão ter todo esse tempo até lá o final do ano, em novembro, quando vai ser a entrega desse trabalho final. E como que vai ser a entrega do projeto? Ela vai ser feita através da resposta de um formulário, que vai também tudo lá no Google Sala de Aulas. Acho que vocês já estão acostumados a utilizar, né? Então, a gente vai disponibilizar um formulário no Google Sala de Aulas daqui a um tempo,
e vocês vão responder algumas perguntas, alguns itens, né, que vai ter uns itens básicos de um projetinho, igual objetivo, qual que é o público-alvo, qual foi o tema principal que vocês utilizaram, mas o produto final que a gente quer ver, na verdade, é um vídeo de vocês apresentando qual foi o projeto que vocês aplicaram na escola. Então, esse vídeo ele tem que ter, em média, 3 minutos, não muito mais, a não ser que seja muito necessário, e nem muito menos, para não ficar muito desigual todos os grupos, né? Então, a gente quer um vídeo aí, em média, de 3 minutos, que vocês apresentem tudo que vocês fizeram no projeto de vocês. Isso vai ser apresentado lá no final do nosso curso, né? Lá no final do ano. Então, aqui estão as informações gerais do curso, o público-alvo, vocês já sabem, né? São todos os professores da rede municipal, desde o pré até o 5º ano, então pré-1, pré-2, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, todos os professores da rede fundamental estão participando. É um total de 260 professores, alguns deles da parte da manhã, outros da parte da tarde, e todos eles fazem parte de 18 escolas diferentes da rede municipal. Então, a gente está atendendo aí 18 escolas diferentes aqui de Bertioga, todas municipais. A carga horária eu já comentei, que são as 40 horas totais, e a estrutura do curso é totalmente virtual, com as palestras, as atividades que devem ser desenvolvidas, e a aplicação do projeto final. Aplicação e apresentação, né, do projeto final. E aí, aqui está um cronograma, com todos os módulos e todos os dias que a gente vai ter os nossos encontros mensais. Então, esse é o primeiro, né, o módulo 1, dia 14, todos eles estarão no mesmo horário, às 9 às 14 horas. O módulo 2 é daqui a um mês, em julho. E aí, lá no final, o módulo 6, ele está dividido em 2 dias, porque, como vai ser só a apresentação de projeto final, a gente preferiu dividir ele em 2 dias para que todo mundo possa participar, todo mundo possa ter a sua chance de apresentar o seu projeto, né? E é importante falar sobre o projeto, voltando rapidinho, que vocês podem conversar entre si, né, ter ideias conjuntas e tudo mais, desde que a apresentação dos projetos sejam de acordo com as escolas e com os respectivos turnos. Então, pessoal, da minha parte era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou passar agora a palavra para minha colega Joana, ela que vai passar o conteúdo do módulo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever no chat, que no final a gente procura responder. E no final também a Joana vai deixar disponível o e-mail para vocês entrarem em contato. Então, muito obrigada. Aproveitem o curso. Boa tarde, pessoal. Bom, eu vou dar agora início ao nosso conteúdo da apresentação de hoje, né? Começar a falar um pouquinho aí sobre essa problemática dos resíduos sólidos. Como a Milene comentou, a gente quis trazer para vocês muito do que vocês já tinham disponível no livro interdisciplinar do Vem Voar, só que a gente sentiu um pouco de falta de um tema mais introdutório que não tinha lá, para falar um pouco de como que surgiu essa problemática do lixo, né? A gente sabe que é um problema, mas como que isso começou, por que a gente gera tanto lixo. Então, a gente fez esse primeiro tema aqui, o nosso primeiro módulo, mais introdutório mesmo, para falar sobre o resíduo sólido e sua geração ao longo da história. Bom, eu tenho certeza que todos vocês aí já sabem o que é lixo, né? No dia a dia de vocês estar presente, vocês sabem definir aí, de alguma forma, o que é o lixo. Mas se eu perguntar para cada um de vocês, eu tenho certeza que cada um vai ter uma definição diferente para responder essa pergunta, né? O que é o lixo? Eu acho que, em comum com todas as respostas, a gente vai ter algumas definições parecidas, e que pode ser dada como os restos, né, das nossas atividades do dia a dia. Então, seria aí um papel que a gente usou, escreveu, amassou, jogou fora, uma embalagem de alguma coisa que a gente comeu e quando acabou jogou fora, ou então até o resto da comida que a gente consumiu, o que sobrou e a gente não vai comer mais, jogou fora, é lixo. Mas também pode ser definido como alguma coisa que não tem mais utilidade. Então, algum equipamento quebrado em casa, uma lâmpada que parou de funcionar, uma pilha que já não funciona mais, não tem mais energia para fazer funcionar o equipamento. Então, a gente joga fora e a gente vai definir aquilo lá como lixo também. Aqui no nosso curso, a gente vai tratar o lixo
como um resíduo. E a definição que a gente traz para vocês sobre resíduo é que eles são todos os materiais, objetos e substâncias que foram descartadas como resultado das atividades humanas na sociedade. Então, vocês podem ver aí que é resultado das atividades humanas. Então, quem vai estar produzindo e gerando lixo, resíduos, são só os seres humanos. E, então, na natureza, a gente tem um ciclo, que é um ciclo sem fim, onde tudo é transformado e renovado, e nada é perdido. Então, tudo que é produzido em algum tipo de processo natural, ele não vai ser perdido nesse processo, não vai ser desperdiçado, vai ser reaproveitado em alguma outra parte de algum outro processo natural. Isso é possível porque a gente tem aí uma cadeia alimentar, onde existem os seres consumidores, os seres produtores e os seres decompositores. Então, são aí os decompositores que vão participar desse processo, decompondo a matéria orgânica, que foi tudo aquilo que já teve vida algum dia e já não tem mais, em nutriente para entrar na cadeia alimentar de novo. Então, é lá um bichinho ou uma plantinha que morreu, os seres decompositores vão fazer a decomposição dessa matéria e ela vai virar um nutriente novamente para aí poder nutrir as plantas, para gerar novos frutos e alimentar novos animais e sempre fazer parte desse processo onde nada vai ser perdido. Bom, então de onde vem esse lixo aí que a gente produz? Como que começou a gente produzir lixo, sendo que tudo é reaproveitado na natureza, né? Há 2 milhões de anos atrás, os seres humanos eram considerados seres nômades. E o que é isso? Eles estavam sempre de mudança. Eles viviam basicamente da caça e da colheita dos frutos e plantas que tinham no ambiente que eles se encontravam naquele momento. Então, eles caçavam os animais que tinham por ali, colhiam as plantas que tinham por ali, e quando acabava, diminuía, né, a quantidade dos animais por ali para eles caçarem, e eles colhiam todos os alimentos que tinham por ali, eles se mudavam, iam para outro local e começava esse ciclo de novo. Como eles ficavam pouco tempo nesses lugares, eles não conseguiam juntar uma quantidade de resíduos e de lixos muito grandes. Era pouca quantidade, e todo esse resíduo, ele era natural. Era aí a carcaça desses animais, as cascas de algumas frutas. Então, tudo isso tinha capacidade de voltar para o ciclo da natureza novamente, porque era uma quantidade pequena, e a natureza dava conta de decompor todo esse material, porque estava uma quantidade muito pequena. Com o passar do tempo, veio aí a revolução cognitiva, que possibilitou que os seres humanos adquirissem novos conhecimentos e trabalhassem em novas habilidades. Isso permitiu que o ser humano tivesse agora o hábito de vida do sedentarismo e também viver em sociedade. Então, a partir de agora, eles podem se fixar nos locais. Por quê? Porque eles aprenderam a plantar, aprenderam a criar os animais, então eles não precisam ficar indo mais em busca desse alimento. Aonde eles estiverem, eles são capazes de produzir o próprio alimento. Então, eles começam a produzir o alimento, comer naquele local, descartar naquele local, viver em sociedade, ou seja, viver em números maiores também. Não era só uma pequena comunidade, mas elas começam a aumentar essas comunidades de pessoas. Então, consequentemente, a produção de lixo começa a aumentar e ela é sempre descartada no mesmo local. Então, mesmo que esse lixo seja todo de uma matéria orgânica e natural, já é uma quantidade maior. E apesar da natureza ainda conseguir decompor esse tipo de resíduo, já vai levar muito mais tempo, porque é um volume muito maior de resíduo. Então, cada vez mais a população foi aumentando e crescendo, e com a chegada da Revolução Industrial, teve a possibilidade de fazer uma coisa que antes era inimaginável, que era a produção de escala de itens para consumo humano. Então, tudo aquilo que era produzido de um em um passa a ser produzido de centenas. E aí, tem uma geração de lixo não só desse produto em si, porque a gente não só vai consumir aquele produto e depois descartar aquele produto, mas tem também uma produção de resíduos desse processo inteiro de produção. Então, vai ter o resíduo que vai utilizar para, por exemplo, os óleos e combustíveis para abastecer as máquinas, as peças das máquinas que vão fazer essa produção, todas as embalagens. Então, é uma quantidade de resíduo muito maior e já começam a surgir vários tipos de materiais que eles já não são mais capazes de entrar para o ciclo da natureza de decomposição e voltar a ser reaproveitado. Então, surgem aí novos materiais.
Antes mesmo da Revolução Industrial, já tinha o surgimento de alguns materiais que a gente conhece hoje em dia e que estão muito presentes no nosso dia a dia. O papel é um exemplo desses materiais. Ele surgiu por volta de 3.500 anos de Cristo, através dos papiros, que era uma planta utilizada pelos egípcios para fazer esse tipo de papel aí, que era bem diferente do papel que a gente tem hoje em dia, era chamado de papiro também, e eles faziam essas escrituras. Depois do papiro, foi surgir os pergaminhos, que a gente já conhece, que era feito de peles de animais, lá na Grécia. E ele foi utilizado durante muito tempo, até a criação do papel mais parecido com o que a gente conhece hoje em dia. Esse daqui é um exemplo de pergaminho. E ele era também já mais resistente. E foi só lá na China, em meados do ano 105 depois de Cristo, que o papel ele foi ser criado. Então, o primeiro papel criado lá, ele era feito a partir de casca de plantas, fibras vegetais e os restos de alguns tecidos. Essa técnica dos chineses permaneceu em segredo durante muitos anos, porque era muito lucrativo fazer o papel, porque o mundo inteiro precisava utilizar desse papel, então a China conseguiu criar aí um império em cima disso e lucrar demais. Então, eles mantiveram essa técnica em segredo. E ela só foi ser disseminada ao mundo apenas no ano 751, quando os árabes invadiram a China em busca dessa receita. Então, eles conseguiram buscar e descobrir qual que era a técnica para fabricar o papel e disseminaram ao mundo. E até hoje em dia a gente conhece o papel que a gente tem, que é fabricado aí mundialmente. Já o vidro, a verdadeira origem dele já é incerta. Especula-se que quem descobriu o vidro foram os povos fenícios cerca de 3.000 anos antes de Cristo. E também a ideia de que essa descoberta tenha sido acidental. Por que acidental? Porque os povos fenícios, eles eram navegadores, eles estavam sempre parando nas praias para poder se alimentar. E numa das fogueiras que eles fizeram para aquecer os alimentos, o fogo atingiu uma temperatura tão alta que foi capaz de derreter a areia. E quando derreteu a areia, surgiu aí um material completamente diferente, que seria o primeiro vidro que eles iam conhecer. Bom, só que então, eles descobriram dessa forma que se fazia o vidro. Era só aquecer a areia, derreter a areia, que ia surgir o vidro. Só que até então, o uso do vidro era muito restrito a poucos objetos, só como alguns vasos e copos. Só que, como os fenícios eram povos navegadores, eles conseguiram difundir esse conhecimento de uma forma muito rápida, porque a cada lugar novo que eles passavam, eles contavam o que tinha acontecido, como que fizeram esse tipo de vidro, e aí várias civilizações começaram a ampliar o uso do vidro, até ter diversos objetos feitos de vidro, ser utilizado em construções, em vitrais, que são muito conhecidos também, para janelas, para uma série de itens aí para ajudar no dia a dia do ser humano, e foi difundindo esse conhecimento aí para ser benéfico para a gente. Como eu falei, o vidro, ele vai ser aí surgir do derretimento da areia. E a composição do vidro é basicamente sílica, que é um mineral que vai estar presente na areia. E apesar dele surgir aí de uma forma natural, de ser um material natural, ele é extremamente resistente. E isso dificulta muito que ele seja reabsorvido pelo meio ambiente. Então, apesar dele poder ser decomposto por ser um material natural, a estimativa é que para um pedaço de vidro se decompor pode durar até de 4.000 anos. Então, aí vai demorar muito tempo. Então, pode ser que a gente tenha aí, hoje em dia, encontrar pedaços de vidro desde esses primeiros pedaços de vidros que foram descobertos pelos povos fenícios. O alumínio, ele é o metal mais abundante na crosta terrestre. E não só o metal mais abundante na crosta terrestre, mas ele é também o terceiro elemento mais abundante no mundo. Só que ele não é encontrado naturalmente na forma metálica que a gente conhece. Então demorou um certo tempo para conseguir isolar o alumínio para poder utilizar no dia a dia como a gente vê hoje. Então foi lá em 1821 que o físico francês Pierre Berthier descobriu a bauxita. A bauxita é o mineral que iria aí dar origem ao alumínio que a gente conhece hoje em dia. E aí depois de 3 anos, em 1824,
o alumínio foi isolado pela primeira vez, nessa forma metálica, pelo físico e químico dinamarquês Hans Christian. Só que depois de 30 anos apenas, em 1854, que surgiu o alumínio industrial, que pode ser utilizado aí pelas indústrias em diversas formas, e só foi possível por um processo químico que foi realizado pelo químico francês Saint-Clair Deville. Então, aí esse processo químico permitiu que a gente tivesse o alumínio presente em diversas partes da indústria, desde a indústria alimentícia para as embalagens de latas, para as indústrias automobilísticas para fazer partes de automóveis, para diversas ferramentas, máquinas, e até para um clipe de papel aí que está no nosso dia a dia, a gente nem lembra. A vantagem do alumínio é que ele é praticamente 100% reciclável. Então, você tem aí o processo onde você vai comprar, vai consumir, e depois que você descartar esse material da forma correta, ele vai ser coletado. Então, ele pode ser prensado, e aí depois de ser prensado, ele vai ser fundido para derreter, e aí ele vai passar pelo processo de lingotamento, vai ser laminado, e aí pode virar uma lata de novo e ser utilizada pela indústria. Então, aí é muito benéfico, não só para a gente, para evitar, né, a quantidade de lixo que é descartado, mas também para as próprias indústrias que vão estar acabando reaproveitando esse produto, que seria somente descartado, mas ele vai acabar voltando para as empresas e o custo desse material acaba diminuindo bastante também. Então, aí a importância da gente estar sempre descartando da maneira correta, porque ele tem ainda assim uma utilidade mesmo depois que a gente já consumiu o produto que estava dentro daquela lata de alumínio, por exemplo. O plástico, ele é um subproduto do petróleo. Então, ele vai ser aí um derivado da nafta, que é esse subproduto de petróleo. O primeiro plástico que foi criado, que seria comercialmente viável, primeiro plástico sintético, ele foi criado por Leo Baekeland em 1907, e o nome desse plástico era baquelite. Ele conseguiu fazer esse plástico porque através do processo de polimerização. A polimerização é um processo que vai consistir em juntar dois polímeros. Então, a nafta, que é o subproduto do petróleo, ela vai ser como se fosse craquelada em vários polímeros. E aí, a polimerização vai juntar mais de um desses polímeros para juntar para criar um novo polímero, dando origem aí a um novo material sintético. Então, o baquelite, ele era a junção do fenol com o formaldeído, que vai formar o polímero chamado polifenol. E aí, depois dessa descoberta da polimerização e da criação do baquelite, deu início aí à era dos plásticos modernos. Então, vem aí em 1932 o poliéster, que é muito conhecido, utilizado em diversas coisas do nosso dia a dia, principalmente em roupas. O PVC, que é utilizado extremamente nas construções para os encanamentos. O nylon, em 1938, que dá origem aí a vários tipos de linha, não só de costura, mas também de redes, que é um problema ambiental muito grande, porque tem uma série de redes fantasmas hoje em dia no meio ambiente que ficam largadas, e aí, como vocês podem ver nessa imagem, acaba prejudicando a vida de diversos animais marinhos, impactando a nossa cadeia aí alimentar como um todo. O poliuretano, em 1939, o teflon, que também a gente está acostumado a ver aí na cozinha, em 1941, e o silicone, em 1943. O plástico, ele está aí para ser um dos maiores problemas de descarte de resíduos na nossa sociedade, porque o tempo de decomposição dele é muito longo, então a gente tem muito plástico descartado no meio ambiente, e existe até uma ONG, a WWF, que criou uma live que promete ser a live mais longa da história, que é a live para acompanhar o processo de decomposição de uma garrafa PET. Então, a live promete ter cerca de mais ou menos 400 anos. Então, provavelmente, ninguém que começou a assistir essa live vai conseguir terminar e a garrafa PET vai estar lá ainda. Então, a gente, hoje em dia, tem o lixo plástico em diversas partes do nosso planeta. Existem algumas ilhas de lixo nos oceanos e também, não só nos mares e oceanos, mas também, né, nas nossas cidades. Não só de plástico, mas nós estamos lotados de resíduo como um todo. Bom,
Então, até a metade do século XX, a composição do nosso lixo era basicamente de matéria orgânica, que era aí os restos dos alimentos que a gente comia e alguns poucos rejeitos que a gente produzia. Só que o surgimento de novos materiais, mais a produção em escala de alguns produtos, que nem eu falei, e o consumismo, porque quanto mais a gente produz, mais a gente quer consumir, quanto mais a gente consome, mais lixo a gente gera, acabaram resultando nesse aumento da geração de tipo e de volume de resíduos. Então, a gente não só produz mais volume em quantidade, como a gente também produz diferentes tipos de resíduos agora. Então, a gente tem que pensar aí nos tipos de destinação que a gente teria que dar para cada tipo de resíduo que a gente está gerando. Bom, e aí, depois que a gente produz e gera esse lixo, para onde que vai esse lixo, né? Ele não some magicamente, muito pelo contrário, né? Ele não some, ele continua em algum lugar. Às vezes a gente só nos pergunta e esquece, né? Depois que a gente descarta, mas ele vai para algum lugar. O lixo, então, que a gente gera, ele percorre um caminho. E o percurso, ele é dividido em algumas etapas, e cada uma dessas etapas, ela conta com esforço e participação coletiva. Então, cada uma dessas etapas vai depender aí o processo de alguém. Algumas etapas dependem de nós, como cidadão, alguns vão depender do poder público. Então, a gente tem que estar atento quais são as nossas responsabilidades em cada etapa. O descarte, ele é a primeira parte desse processo. Então, ele vai ser feito pelo próprio gerador daquele resíduo. Então, a gente tem que ter uma noção da nossa responsabilidade nessa parte, porque cada lixo que a gente gera, cada resíduo que a gente está gerando, desde uma bala que a gente come, tem uma embalagem, até dos resíduos de uma construção que a gente faz e tem aquele entulho, é nossa responsabilidade descartar de forma correta. Então, existem aí vários tipos de descarte para cada tipo de resíduo, e é nossa responsabilidade fazer de forma correta, para que depois, quando chega a próxima etapa, ela seja feita da melhor forma possível. Então, essa parte ela é muito simples e prática, ela está praticamente intrínseca em todos os nós, que nós já sabemos. Tem um lixo aqui, eu comi uma bala, o que eu faço com o papel? Tenho que jogar no lixo. Então, cada um já sabe o que tem que fazer a respeito disso. É uma coisa que a gente está acostumado no nosso dia a dia e tem que continuar fazendo da melhor forma possível. Aqui eu tenho um exemplo de um leve, que é um local de entrega voluntária, da coleta seletiva daqui de Bertioga. E eles estavam encontrados nas escolas, mas eles foram retirados de algumas escolas por conta da pandemia, das aulas não estarem presenciais mais, mas a gente pretende colocar eles de volta em todas as escolas, e aí seria ideal, na verdade, mandar um memorando solicitando para a Secretaria de Meio Ambiente que colocassem um ponto desse nas escolas de vocês, para que vocês possam aplicar não só dentro das escolas, mas nas regiões ao redor das escolas. Então, aqui é um ponto de coleta seletiva, né, só para o lixo reciclável. E aqui tem um exemplo aí do próximo sistema que vai ser implantado em algum tempo na cidade, que seria a separação aí do lixo úmido, que seria o não reciclado, e o lixo seco, que seria o reciclado. Então, esses containers aí, contentores, eles vão ser, daqui a um tempo, vão estar espalhados pela cidade para receber esses tipos de lixo e para que a coleta fique aí cada vez mais viável e mais fácil. Bom, então a coleta, ela é a etapa que vem depois do descarte. Ela é responsabilidade dos órgãos públicos. Então, aqui no caso de Bertioga, quem vai estar responsável pela coleta é a prefeitura. Então, existem diferentes tipos de coleta, e as principais que nós temos é a coleta de resíduos comum e a coleta seletiva. Bom, a coleta de resíduos comum, ela vai ser responsável por coletar aquele resíduo que seria nada mais que o rejeito, né? Que é aquilo que não vai ter mais uma utilidade realmente, não pode ser reciclado, são aí a matéria orgânica, ou então aqueles resíduos de banheiro que a gente gera, que não tem mais o que fazer com aquele resíduo, não tem como ser reaproveitado. E a coleta de resíduos recicláveis vai ser para todos os materiais que eles ainda podem ser reciclados e reaproveitados de alguma outra maneira.
Aqui eu tenho a imagem dos caminhões aqui de Bertioga. Esse daqui da esquerda é o caminhão da coleta comum, e o da direita é o caminhão gaiola da coleta seletiva. Vocês já provavelmente devem ter visto por aí eles passando pela cidade. Bom, depois da coleta, para onde é que vai esse resíduo, né? Depois que o caminhão passa, ele não só passa e esse lixo desaparece, ele vai para algum outro lugar. Então, aí tem essas opções de destinação, que seriam os aterros sanitários e os lixões. Hoje em dia, a destinação correta e ideal são os aterros sanitários, porque os lixões eles já não são mais viáveis, eles eram uma medida antiga, que era utilizada quando ainda se não pensava muito na questão ambiental, toda uma questão de poluição. Então, eles já têm aí uma data prevista para serem terminados, mas em alguns locais ainda existem essa destinação. Aqui em Bertioga, os resíduos eles são destinados para o aterro sanitário do Sítio das Neves, em Santos. Bom, o aterro sanitário, ele é projetado para receber o nosso resíduo da melhor forma possível. Então, vai ser um ambiente que, antes mesmo de receber os resíduos, ele vai ter uma impermeabilização do solo, para que, quando esse resíduo for depositado lá, e ele começar a se decompor, e começar a produzir aquele líquido, que é o chorume, esse líquido não seja capaz de penetrar no solo e contamine nem os lençóis freáticos, nem nossos rios, e nenhum tipo das nossas águas. Ele também tem um sistema de armazenamento e de drenagem. Então, ele vai drenar esse chorume e armazenar para depois poder tratar e descartar da forma correta. E também eles têm uma forma de drenar o biogás que é gerado desse processo de decomposição. Esse gás, se ele não for drenado, ele vai ser jogado diretamente na atmosfera. Isso é ruim porque contribui para a quantidade de gases do efeito estufa que são gerados. Então, esse gás ele pode ser drenado também, armazenado e pode ser utilizado, às vezes, até como fonte de energia. Nos aterros sanitários, quando o lixo é depositado, eles são cobertos diariamente para evitar que esses lixos fiquem expostos, para não atrair nenhum tipo de animal, nenhum tipo de vetores de praga, e para que também não gere nenhum tipo de mau cheiro. Já os lixões, como eu falei para vocês, eles não foram muito pensados, eles foram só uma medida que foi a primeira medida que se pensou quando precisava descartar o lixo, colocar o lixo em algum local. Então, eles não são planejados, é um local, literalmente, onde o resíduo só é descartado no solo a céu aberto. Então, aí, implica numa contaminação do solo, os gases são todos lançados diretamente na atmosfera, tem uma proliferação imensa de pragas, o mau cheiro fica muito ruim para quem fica ao redor, então é uma problemática muito grande. Mas é por isso que eu falei que hoje em dia eles já são proibidos, e eles têm aí uma data limite de funcionamento que é até agosto desse ano. Então, todos os locais que ainda utilizam dos lixões como opção tem que deixar de utilizar. Mas, como eu falei, Bertioga não opta por essa opção. A gente destina todo o nosso resíduo para o aterro sanitário. Bom, então, com o avanço da tecnologia, teve aí essa mudança no perfil do nosso lixo. E a gente começa a gerar vários tipos de lixo diferente do que a gente gerava antes. Então, agora o nosso lixo, que antes era composto basicamente de matéria orgânica, ele é composto de plástico, vidro, papel, isopor, pilha, latas, eletrônicos, lâmpadas, e tudo isso que a gente acaba descartando. E esses materiais, eles não são mais capazes de entrar nesse ciclo da natureza de tudo se renovar e nada ser perdido. Então, começa aí a ter um acúmulo muito grande de lixo no nosso planeta, porque a gente não tem mais para onde destinar esses resíduos também, e eles acabam fazendo parte do meio ambiente, dando origem a um dos maiores problemas ambientais da nossa sociedade. Bom, e por que é um problema tão grande, né, se a gente tem os aterros sanitários? Apesar dos aterros sanitários serem a melhor opção hoje em dia para a gente destinar nossos resíduos, eles são um problema muito grande porque eles têm uma vida útil limitada. Isso quer dizer que eles não conseguem receber todo o lixo que a gente produz. Ele consegue receber até uma determinada quantidade. E quando essa quantidade é atingida, ele tem que ser fechado, basicamente, e aí não tem mais onde a gente destinar esse resíduo.
E também não tem como a gente ficar fazendo novos e novos aterros sanitários, porque daqui a pouco a gente não vai ter nem espaço mais para fazer novos aterros sanitários. Então, o limite de capacidade dos aterros sanitários está cada vez mais próximo do fim, e a gente não tem mais onde destinar esses resíduos. E isso resulta no quê? No nosso planeta saturado com a quantidade de lixo, sem onde destinar, e não tem como mandar para fora do planeta também, porque não é uma opção. Então, a gente tem que aí pensar em formas para resolver esse problema, sem que a gente tenha que ficar vivendo aí diariamente nadando no lixo, caminhando no lixo. Bom, o descarte e acúmulo de lixo, ele é um dos maiores problemas ambientais da nossa sociedade, não só pelo acúmulo do lixo em si, mas porque ele acaba se unindo com vários outros problemas e dando origem a vários outros problemas. Um deles é o gasto de recursos naturais. Por quê? Porque aquele material que ele virou um resíduo e ele foi descartado, para fazer o processo de produção daquele material, teve um gasto de recursos naturais envolvidos. E que recursos naturais seriam esses? Água, os minerais, florestas que foram derrubadas, o ar para produzir energia, luz solar, tudo isso está envolvido nesses processos de produção. E quando a gente joga esse material fora, quando a gente está descartando esse material, esse produto, a gente está jogando fora junto parte desses recursos naturais que foram gastos nesse processo. E muitos desses recursos, apesar de serem renováveis, eles têm aí um potencial de renovação que não é tão grande. Ele, apesar de ser renovável, tem um limite. Então, a gente acaba aí chegando perto de esgotar esses recursos, que nem a gente não vai ter como gastar água o tempo todo, porque uma hora essa água pode acabar, não pode derrubar todas as florestas também para produzir tudo que a gente precisa. Então, a gente tem que tomar cuidado aí com esses recursos que a gente vem gastando para produzir tanta coisa que a gente está só descartando no final. A poluição, que eu acho que é o mais associado, né, com esses acúmulos de lixo, não só a poluição pelo descarte do lixo em si, por exemplo, como nos lixões que vai estar contaminando o solo, através do chorume, ou a poluição da atmosfera e do ar, mas também a poluição do ambiente pelo aquele resíduo, né? Porque fica uma quantidade muito grande de resíduo, ele vai acabar impactando aí, como eu falei aquela hora lá, por exemplo, as redes de pesca, que vão estar entrando no meio ambiente, prejudicando a vida dos animais, ou outros tipos de plástico, que o plástico, quando ele vai se degradando, ele vai ficando em pedaços menores, mas não some. Então, vários animais que acabam consumindo esse plástico, e às vezes, muitas vezes, a gente acaba consumindo os animais, e esse plástico vai parar até no nosso estômago, dando aí vários problemas de saúde pra gente, que entra nesse outro tópico que eu falei de danos à saúde, não só de danos à saúde por conta diretamente, né, das pragas que podem estar associadas, os vetores que podem trazer doenças de onde ficam dos locais onde ficam esses lixos, mas também aí pelo consumo de coisas que estão em contato com esse lixo. Então, começa a ter um desequilíbrio do meio ambiente e gera um impacto na vida do planeta todo. Então, vocês podem ver que, como eu falei lá no começo, o resíduo, ele vai ser o resultado das atividades humanas, gerado pelos humanos, mas aí ele está impactando na vida do planeta todo, de outros animais, das plantas, de todo mundo, porque a gente está aí fazendo um dano ao meio ambiente como um todo, e todos dependem do meio ambiente para viver, não só nós, mas acaba impactando diretamente muito mais na nossa vida também, porque está degradando os ambientes, está prejudicando a nossa saúde e reduzindo os nossos recursos que a gente tem aqui naturais para viver, deixando a gente doente, né? Então, e além disso tudo, ainda tem um problema muito grande, é que essa questão dos resíduos sólidos, ela tem um alto custo para a gestão. Então, grande parte dos orçamentos públicos, dos cofres públicos, ele é destinado para a gestão de resíduos sólidos. Então, aí é muito dinheiro para conseguir resolver essa questão, porque não é barato manter um aterro sanitário, não é barato ficar levando esse lixo até o aterro sanitário, não é barato fazer as coletas. Então, é um gasto muito grande para gerir toda essa questão. Então, a gente tem que, às vezes, pensar um pouco sobre como a gente pode melhorar cada etapa desse processo para que
a gente consiga produzir a menor quantidade de lixo possível, para que também esse custo gasto seja menor, porque a partir do momento que a gente diminui o gasto para essa gestão de resíduos, é um gasto público que pode ser utilizado para outras áreas dos órgãos públicos, por exemplo, ser investido em educação, em saúde, até em lazer das comunidades. Então, aí, pensar nessa problemática como um todo, tentar resolver essa situação vai ser benéfico para a gente, não só para viver, continuar vivendo no planeta, né, para ter o meio ambiente saudável, mas também, né, para nosso bem como sociedade. Bom, então, eu trago para vocês aí a necessidade de refletir e buscar algumas soluções que a gente possa ter para minimizar o impacto e garantir que o meio ambiente continue estável. Então, o que a gente pode fazer, mesmo que no nosso dia a dia, como ações pequenas, que possam reduzir esse problema e fazer com que a gente consiga manter o nosso planeta aí do jeito que a gente conhece, né? Ou melhor do que a gente conhece para as próximas gerações. Porque eu acredito que muitos de vocês tenham filhos, tenham netos, e eu tenho certeza que vocês gostariam que eles pudessem aproveitar muito do planeta ainda, e os filhos deles aproveitem também. Então a gente tem que garantir que o nosso planeta, ele ainda consiga suportar várias gerações, e da melhor forma possível, porque a gente não quer que comecem novas guerras para quem tem mais água, quem não tem água, quem ainda consegue produzir alimento, quem não consegue. Então, a gente precisa garantir a saúde do nosso planeta, né, para garantir a vida dentro do planeta. Então, para isso, a gente precisa aí pensar o que a gente pode aplicar de uma forma simples, né, no nosso dia a dia, e construir aí, da melhor forma, novos hábitos para garantir a estabilidade do meio ambiente. E por isso, a educação ambiental, ela vem como uma importante ferramenta para sensibilizar acerca dos problemas ambientais, nesse caso, a problemática dos resíduos sólidos, e formar os indivíduos com maior consciência ambiental. Então, a gente vem com esse curso aqui com o objetivo de despertar um sentimento em vocês de uma responsabilidade ambiental, entender que vocês fazem parte do planeta e que vocês também têm a responsabilidade de cuidar desse planeta, mas ainda mais importante do que isso, vocês como professores, educadores, coordenadores de diretores, vocês têm aí a possibilidade de compartilhar essa palavra. Então, esse curso, ele é direcionado para vocês que são agentes multiplicadores. Vocês podem multiplicar para os alunos, para os seus familiares, para todos em volta da comunidade da escola, a importância da gente ter aí essa consciência ambiental acerca desse problema dos resíduos sólidos, porque quanto mais a gente conseguir falar sobre esse problema e aí despertar um sentimento de necessidade de refletir e solucionar esse problema, mais pessoas a gente consegue sensibilizar e aos poucos a gente consegue ir mudando os hábitos e caminhar aí para uma pegada maior de sustentabilidade. Porque não nós como município, nem como país, mas o mundo como um todo ainda está muito atrasado nessa questão da sustentabilidade. A gente precisa pensar no hoje, o que a gente faz hoje impacta no amanhã, então a gente tem que começar a atuar agora no nosso presente, para que no futuro a gente ainda consiga ter um ambiente saudável. E o que eu tinha para falar para vocês era isso hoje. Eu gostaria de agradecer a vocês pela presença e terem acompanhado até aqui. Eu vou ver aqui se tem alguma pergunta, se alguém questionou alguma coisa. E eu queria deixar aqui esse e-mail disponível para vocês, que caso vocês tenham alguma dúvida com relação às atividades, com relação aos projetos que vocês querem desenvolver, é só contatar a gente nesse e-mail que a gente vai responder vocês. E eu vou dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta. Eu parei aqui a apresentação. Eu queria lembrar vocês de responder a lista de presença que está disponível na descrição do vídeo. Não se esqueçam lá, porque senão a presença de vocês não vai ser computada. O material ele vai ficar disponível
no Google Sala de Aula. Assim que a gente terminar aqui essa apresentação, a gente vai disponibilizar lá não só o conteúdo que a gente apresentou aqui, mas como também o conteúdo do caderno do professor que a gente fez, que é todo o conteúdo teórico que a gente teve para embasar essa apresentação, e também as atividades que vocês vão ter que realizar com os alunos de vocês, e a partir do momento que a gente disponibilizar, já vão estar contando os 21 dias para entrega. Eu estou vendo aqui a pergunta, que é a pergunta da Luciana Martins, se Bertioga tem coleta seletiva. Sim. Como eu mostrei lá, a gente tem aqueles prontos de entrega voluntária. A Prefeitura de Bertioga, então, junto com a cooperativa, eles são responsáveis pela coleta seletiva do município. E no site da Prefeitura você pode acessar os locais onde existem a coleta seletiva porta a porta, ou seja, ela passa lá na rua, em alguns locais. E nos bairros onde não passa essa coleta porta a porta, a gente tem ainda o LEV, que é o local de entrega voluntária, como eu mostrei naquela imagem, em alguns locais, como padarias, supermercados, onde você separa o seu material e leva até aquele local mais próximo e entrega lá. Então, lá no site da Prefeitura tem, além dos locais onde tem essa coleta porta a porta, tem o endereço também de todos os locais de entrega voluntária. Eu vou pedir para o pessoal deixar disponível ali no chat aqui no chat do YouTube, o link onde vocês podem acessar, onde tem cada um desses endereços de cada local de entrega voluntária e também onde tem a coleta seletiva porta a porta ou não. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Só isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar ali no chat, vou esperar um pouquinho, caso alguém queira falar alguma coisa. Pessoal, então era isso que a gente tinha para falar por hoje. Eu quero agradecer vocês estarem presentes aqui no nosso primeiro encontro, nesse primeiro módulo. Eu agradeço também a Secretaria de Educação e toda a equipe que deu apoio para a gente, também a Secretaria de Meio Ambiente, para a gente estar possibilitando esse curso aqui para vocês. E espero encontrar vocês aí nos nossos próximos encontros e que vocês aproveitem muito esse conteúdo que a gente preparou muito carinho para vocês e que vocês consigam aí despertar esse sentimento de consciência ambiental, como eu falei, e começar aí mudar os hábitos do dia a dia para aqueles que ainda não começaram ainda a fazer isso. Começar agora, sempre é tempo de começar. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.